E eu sempre falo que quando nós oramos a Deus, para Deus nos direcionar, nós como pregadores, e aí não me refiro a mim, àqueles que ministram aqui na igreja, nós temos reuniões, a gente conversa sobre, a gente planeja e tudo mais, e nós falamos de fazer uma série, e essa série voltada ou relacionada ao nosso tema. Qual é o nosso tema? Tá fácil, né? Já colocaram ali. Cada vez mais um. Quando nós olhamos para esse tema, cada vez mais um, nós falamos bastante disso desde o começo do ano. Cada vez mais um na unidade, que nós possamos estarmos cada vez mais unidos. Cada vez mais um na multiplicação, que nós possamos cada vez mais falar do amor de Deus, falar da palavra, para que outras pessoas possam conhecer Jesus também. E dentre esse tema nós trouxemos várias mensagens, correlacionando. E essa série que nós vamos trabalhar é uma série que ela também faz parte da nossa vida cristã, em ser cada vez mais um. Em ser cada vez mais um com Deus, cada vez mais um com meu irmão, cada vez mais um com a igreja. Esses temas que nós vamos trabalhar, ele faz parte da vida cristã. Não tem como dizer que sou um cristão se eu não tiver em minha vida essas características que nós vamos trabalhar. Eu diria que é indispensável, não tem como viver sem. Não tem como viver a vida cristã sem estas características. Talvez alguns já pegaram, se não pegou, vamos lá, fruto do Espírito. Amém? Pode colocar, por favor. O fruto do Espírito. Eu queria trabalhar com vocês sobre esse tema e hoje nós faremos uma introdução. Por que introdução? Nós precisamos entender o que é, para quê, por quê e etc. Para depois nós trabalharmos cada uma das características. Então, para começarmos, fruto do Espírito. A pergunta, de quem? Do Espírito. Fruto do Espírito Santo. Se estamos numa crescente, cada vez mais um, temos que entender que o fruto do Espírito faz parte da nossa essência. Como cristão, o fruto do Espírito tem que fazer parte da nossa essência. Para você entender isso, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em nós. E se ele vem habitar em nós, a pergunta é, quais são as características do Espírito Santo? Porque se ele vem habitar em mim, então significa que eu preciso expressar as características dele. Significa que pode ser, não estou julgando, mas pode ser que na minha vida eu possa ter tido comportamentos errados. Eu posso ter, na minha vida, antes de conhecer a Jesus, eu posso ter comportamentos, atitudes, muitas coisas na minha vida que são fora daquilo que Deus espera de nós. E o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós para que nós possamos ser mudados, sermos transformados. E nessa série vamos analisar o solo do nosso coração. Como está o nosso coração? Quais frutos eu estou produzindo? E aí, queridos, eu vou dizer algo e eu queria que você considerasse o que eu vou dizer. O fato de uma pessoa estar dentro de uma igreja não significa necessariamente que ela esteja expressando as características do Espírito Santo, do fruto do Espírito. O fato de uma pessoa estar dentro de uma igreja, não estou mencionando qual, mas qualquer igreja, qualquer religião, não vem ao caso,
O fato dela estar dentro da igreja, de uma igreja, não significa que ela expressa ou que ela vive as características do fruto do Espírito. Se eu perguntasse para você, você conhece alguém que se diz religioso, mas que tem um caráter deformado, você poderia dizer, eu conheço? E quando eu falo ser religioso, não estou dizendo necessariamente um cristão, vamos falar de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, de uma igreja... Não é isso. Fala religioso, porque muitos se dizem religioso. E não vem ao caso a religião. Mas a pergunta é, muitas pessoas se dizem religiosas, mas o caráter dela não condiz com o cristianismo de Jesus. E o fruto do Espírito em nós vai gerar esta mudança de quem eu era para aquilo que Deus quer que eu seja. A importância desse tema, como eu disse, estamos fazendo uma introdução hoje. Primeiro, levar o cristão à maturidade espiritual. Se nós olharmos também, nós vamos ver pessoas que estão numa igreja, mas ainda não têm maturidade. Características de pessoas imaturas. É o caráter de Deus desenvolvido em nós, onde o fruto do Espírito se manifesta em nosso comportamento. O fruto do Espírito está relacionado com o nosso comportamento. Como nós agimos, como nós somos, as nossas atitudes e etc. Você quer ver um exemplo bem simples? Você já viu aquelas pessoas dizer assim, eu era pavio curto, já viu essa expressão? As atitudes que essa pessoa tinha era de quê? Pavio curto, qual é a tradução aí? Aquelas pessoas que estouram fácil? Aquelas pessoas que brigam por qualquer coisa? Então vejam, quando a pessoa começa a caminhar com o Espírito Santo, algumas das características do Espírito Santo vai mudar essa condição de pavio curto. Eu era nervoso demais. Só que a paciência de Deus, que é uma das características, mudou, eu não sou mais tão nervoso. O domínio próprio me mudou, eu consigo me controlar. A longanimidade, a benignidade, a mansidão. Quem aqui não era manso antes de conhecer Jesus? Eu conheço, como se diz, uns cabra, que diz que quando não era cristão, aquele ditado, como é que é? Não leu, pau comeu? Tem um ditado mais ou menos assim, não é isso? Escreveu, não leu, pau comeu. Ou seja, vamos brigar. Mas depois que aceitou Jesus, começou uma transformação. O fruto do Espírito é para essa transformação em nossas vidas. Agora veja bem, é a meta de Deus para você. É a meta de Deus para nós. É aquilo que Deus quer de nós. Vida cristã é um processo no qual o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. O caráter de Cristo. E é tão interessante, queridos, que quando a gente olha, quando a gente estuda sobre Jesus, tudo que Jesus passou, todo o sofrimento dele e tal e etc., a gente vai ver que o caráter dele foi mantido intacto. O caráter de Cristo formado em nós é as características do fruto do Espírito. E quando eu e você alcançarmos, eu não vou dizer 100%, porque talvez só na eternidade com Deus, mas quando nós alcançarmos um nível elevado do caráter de Cristo em nossas vidas, certamente a nossa vida vai ser muito melhor. Muito melhor. Vida cristã é um processo, queridos, e esse processo, me permita usar uma expressão, você vai morrer de velho, mas você vai estar no processo. É impossível você chegar e falar assim, não, eu já estou 100% com todas essas características. É impossível. Mas uma verdade nós temos, o Espírito Santo de Deus em nós nos capacita para alcançarmos cada vez mais nesse processo. E se você olhar para a sua vida, como você era antes de conhecer a Jesus e como você é hoje, eu tenho certeza que você tem mudanças. E eu tenho certeza que
você vai dizer, eu preciso mudar em algumas outras áreas. Ou pelo menos melhorar. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, é o versículo tema dessa série. Lá diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não vou entrar hoje em cada um deles, isso aí nós vamos ter uma série. Mas eu vou só fazer uma colocação para a gente pensar. Como está a sua vida no que se refere ao amor? À alegria? Como está a sua vida, as suas atitudes, a sua conduta na longanimidade, na bondade, na benignidade? Como está? Na fidelidade. E a mansidão? E domínio próprio? É difícil? Porque existem áreas nas nossas vidas que, por mais que nós já alcançamos um nível, existem áreas que a gente precisa melhorar. Eu sempre brinco, queridos, que uma das minhas lutas do dia a dia, não sei se é só eu nessa terra, mas uma das minhas lutas do dia a dia é o tal do trânsito. É só eu ou tem mais alguém comigo aí? Tem gente fazendo assim, ó, esticando a mão para cima. É difícil, mas é um processo. Até a volta de Jesus, se eu creio que Deus vai me mudar. Mas é um processo. Agora veja, o que fará o fruto desenvolver será a nossa intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com Deus, mais vou ficar parecido com Ele. Quanto mais eu me aproximar de Deus, e quando a gente fala fruto do Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais intimidade eu tenho com Ele, mais parecido eu vou estar com Ele. E se eu vou estar parecido com Ele, as características dEle vai estar em mim. Por isso que eu preciso buscar desenvolver essa intimidade. Quarta-feira, ou melhor, acho que foi quinta-feira nos Homens de Honras, ou foi quarta, agora já não lembro mais, que alguém falou sobre a sequência dos nossos temas. Foi você, Sidney? Foi, né? Que 2024 nós trabalhamos um tema, 2025 outro tema, 2026 estamos em outro. Quem lembra 2024? Que tema que foi? É em busca da intimidade. Sopraram para você. Obrigado quem soprou. Lembrou de quarta-feira. Em busca da intimidade. 2025. Vinde após mim. 2026. Essa se vocês não lembrarem. Agora vejam só, queridos. Essas buscas que estamos fazendo, desses temas, e trabalhando o ano inteiro, obviamente a gente dá outra liberdade para outros temas, buscando intimidade com Deus, para que nós possamos ser cada vez mais parecido com Jesus. Agora, outra questão para a gente ver a importância desse tema. Primeiro, levar o cristão à maturidade. Segundo, despertar nossa consciência como filhos de Deus para desenvolvermos o fruto do Espírito. Despertar a nossa consciência, a certeza de que somos filhos de Deus. Para um bom entendedor, um filho adquire as características de quem? Do pai. Então, olhando para esta questão, despertar nossa consciência, estimular cada um a se ver interiormente e descobrir como está e tomar uma posição de crescimento.
É olhar para dentro de cada um de nós, você olhar para dentro de você e avaliar como eu estou, como eu disse agora há pouco. E vamos trabalhar na sequência. Como eu estou com o amor? Como eu estou na longanimidade, na benignidade? Como eu estou? Eu vou olhar para dentro e vou avaliar. Poxa, eu preciso melhorar em tal área. Então veja, eu vou descobrir e eu vou buscar crescer e buscar mudar. Queridos, e estas mudanças são para melhores. Ninguém, em sã consciência, eu vou buscar piorar a minha vida. Acho que ninguém faz isso. É buscar melhorar para que você seja abençoado e assim abençoar outras pessoas. É o momento de avaliarmos o quanto estamos parecidos com Jesus. O quanto estamos parecidos com Ele. Andar em espírito e deixá-lo dirigir nossa vida por completo, em todas as áreas. Deixar Ele cuidar, dirigir. Existe uma frase que diz assim: o que você é, fala tão alto que não dá para ouvir o que você diz. Vou repetir: o que você é, fala tão alto que não dá para ouvir o que você diz. As pessoas, elas leem a gente, elas olham para a gente. Eu sempre falo isso, você pode acertar 99 vezes. Pode ser que ninguém bata no seu ombro para te elogiar. Erra uma para você ver. Não é assim? Erra uma. Então, se nós estamos falando de o Espírito Santo dirigindo as nossas vidas, que as pessoas possam ver em nós as mudanças que Ele fará. Que não seja por palavras, mas que sejam por atitudes. Terceiro, revelar a importância da transformação do nosso caráter como filhos de Deus. Revelar a importância da transformação, queridos, em nome de Jesus, que as pessoas possam ver a mudança em nossas vidas. Que as pessoas possam olhar e ver. Deus deseja transformar o caráter dos seus filhos ao caráter dele. Certamente, você que é pai ou mãe, pode ter acontecido momentos que você se orgulhou do seu filho. Que você encheu de orgulho, no bom sentido, por atitudes do seu filho. Olha que legal. Alguém elogiou, pode ser que aconteceu isso com você. Deus deseja isso de você. Deus deseja que as pessoas olhem e falem: poxa, como ele é parecido com Jesus. Olha o que diz lá em Romanos 8, 29. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se você olhar, tem algo destacado ali. Para sermos, ou serem, conforme a imagem. Que nós possamos ter a imagem de seu filho, o caráter de seu filho. Esta é a meta de Deus para todo cristão. Transformação do caráter. Enquadrar-se nos princípios da palavra é levar o Filho de Deus a viver em linha com a palavra de Deus, alinhado com a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus em nós vai gerar esta mudança. Uma questão, leva tempo? Eu diria que para alguns talvez um pouco menos, para outros um pouco mais, vai depender do seu coração. Uma outra questão, ser conforme a imagem de seu filho é manifestar o fruto do Espírito. Agora pergunto para você, como eu vou manifestar o fruto do Espírito? A manifestação do fruto do Espírito é algo que as pessoas vão ver, não é isso? Por exemplo, quem aqui já orou a Deus pedindo paciência?
Para que Deus possa gerar paciência em sua vida, o que Ele tem que fazer? Tem que trabalhar, não é isso? E para que Ele possa trabalhar em nós, Ele vai permitir situações que vai nos provar. Por isso que é um processo. E aí é onde nós vamos manifestar o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. Agora, eu fiz uma colocação aqui para a gente pensar assim, a quem será manifesto? Quem que você acompanhasse o raciocínio comigo? Se nós olharmos, tem filhos maduros, não é isso? E filhos imaturos. Aqueles filhos que ainda não desenvolveu. Agora vejam só, filho maduro, reconhecido pelas qualidades de Cristo. As pessoas vão olhar e falar, nossa, que paciente, que longânimo, que bondoso, que amável, que domínio próprio, não é isso? Os filhos maduros, eles vão ser reconhecidos por essas qualidades. O filho imaturo ainda não reflete Cristo em sua vida. Por quê que não reflete? Porque as atitudes não batem. Eu me lembro que uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, fulano me tratou mal, o que eu faço? Eu falei, olha, deixa Deus tratar você. O que você fez? Eu só baixei minha cabeça e falei, glória a Deus, é isso que Jesus faria. Vocês entenderam? Agora, se não é um filho maduro, o que ele faria? Tratou mal, bateu de um lado, está do outro, não é isso? Então vejam só, o filho maduro, ele vai refletir as atitudes de Jesus. O imaturo, o contrário. Ele vai levar o pé da letra, deu de um lado, eu dou do outro, não é isso? Enquanto Jesus ensinou que se bater de um lado, ofereça o outro. O filho maduro é o filho obediente, o filho imaturo é filho que ainda não obedece. Ele ainda faz cara feia. O filho maduro é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Ele desenvolve o fruto do Espírito, enquanto que o filho imaturo, guiado pelos sentimentos. O que é ser guiado pelo sentimento? É você retribuir conforme você recebeu, enquanto que Jesus ensinou ao contrário. Deu para entender, querido? Só para a gente ter uma noção, o que o fruto do Espírito vai gerar em nós? Ser guiado pelo Espírito Santo, quiser manifestar as características do Espírito Santo. Não está relacionado ao tempo de conversão, e sim de busca e crescimento espiritual. Isso aqui é muito sério, sabe por quê, irmãos? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu já estou há 30 anos na igreja, mas ainda não deixou o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Eu estou há 30 anos na igreja e ainda bato no peito. Eu sou que nem meu pai, eu sou estupim curto. Faz 30 anos que você não deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Faz 30 anos que você está na igreja e você fala assim, comigo é assim, não tem duas palavras. Não é isso? Enquanto que o que chegou ontem, Deus me perdoa por tudo que eu fiz, e a partir de hoje, eu quero ser igual ao Senhor é. Ele se abre para deixar a mudança acontecer. Eu conheci um irmão, um pastor, eu estava dando aula, se eu não me engano, era sobre esse tema, lá em Amparo. E aí um dia ele compartilhou com a gente, porque eu estava falando sobre essa questão de longanimidade, bondade, domínio próprio. E o apelido dele na família, para vocês entenderem, o apelido dele na família era Risca-Faca. Por quê? Ele era aquele cara que brigava por tudo. É o Risca-Faca. Para quem não sabe, no interior é aquela pessoa que arranca peixeira, passa no chão, sai fogo e chama para briga. Conheceu alguém assim, irmã Lucinete? A Rosane está apontando a senhora. Era a senhora? Jesus transformou. Mas vamos lá, esse irmão, ele disse que o apelido dele era Risca-Faca. Por quê?
Ele era aquele briguento, aquela pessoa que brigava por tudo. E ele contou para nós na sala de aula, a esposa dele era uma mulher muito bonita, e ele fala que ele saía na rua, de propósito, antes de conhecer Jesus, tá, gente? Ele saía na rua e ele passava de frente aos barzinhos, onde tinham os homens ali bebendo, e ele passava, depois que passava, ele olhava para os homens, que sabia que os homens estavam olhando para quem? E ele falou assim, eu já fui parar no hospital várias vezes por isso. Eu falei, mas como assim? Porque eu virava e começava a discutir com os caras, que olharam para minha mulher, eu chamava para briga, eles vinham, nós brigavam e eu apanhava e ia para o hospital. Verdade. E aí ele disse assim, quando eu conheci Jesus, o Espírito Santo de Deus começou a transformar a minha vida. E foi tão forte que eu ganhei a minha família para Jesus. Porque eles viram a mudança de Deus na minha vida. Aquele cara briguento não briga mais, aquele cara que era da briga agora é da paz, aquele cara que não tinha controle agora tem controle. E hoje, ele disse, nós somos pastores do Ministério de Casais da nossa igreja. Sabe o que é isso? É quando a pessoa deixa o Espírito Santo mudar onde precisa ser mudado. Então, querido, se você, por um acaso, tem alguma fama aí de risca-faca, sei lá, seja o que for o seu apelido, deixa o Espírito Santo mudar a sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Se você deixa o Espírito Santo de Deus te guiar, a Bíblia está dizendo que você é filho. Aqueles que já refletem o caráter do Pai através do fruto do Espírito, reconhecido pelas qualidades de Cristo, é as características do fruto do Espírito na sua vida, no seu coração. Você que deixa o Espírito Santo te guiar, filho obediente, sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala e você ouve. Eu estava falando com uma pessoa essa semana que muitas vezes o Espírito Santo fala com a gente. Eu não sei se já aconteceu com você. Aí isso é a voz da minha cabeça. Já aconteceu com você? Aí você não toma atitude, não obedece, etc. Aí depois dá ruim, você fala, nossa, não era a minha cabeça, era o Espírito Santo. Só que já passou. Não é isso? Então vejam, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos ter sensibilidade para ouvir que foi o Espírito Santo que falou. E nós vamos ter ousadia para tomar decisões, atitudes e etc. Mas se eu não for guiado pelo Espírito Santo, for guiado pelos meus sentimentos, aonde eu vou parar? A vontade de Deus para com os seus filhos. Qual é a vontade de Deus? Romanos 8, 29, que nós já lemos. Para que nós possamos sermos conforme a imagem de seu filho. Então veja, o pai deseja que seus filhos sejam conforme a imagem de Jesus. Queridos, se você é um bom pai, usando a figura do pai, mas para a mãe também serve. Se você é um bom pai, você deseja que o seu filho seja como? Um bom filho, o melhor filho. E nós temos uns esforços que a gente sempre fala assim, que meu filho seja melhor do que eu, que meu filho vá além de onde eu estou, que o meu filho... Por quê? Porque nós queremos o melhor para ele. E é isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer, Ele quer o melhor para nós. É propósito de Deus ter uma grande família como filhos parecidos com Jesus. Vamos fazer uma imaginação? Falando de nós aqui, tudo bem? Imaginemos que todos nós estamos com nota 10 no fruto do Espírito. Todas as características, amém? Nota 10 para todo mundo em todos os aspectos. Amém? Eu gostei da animação de vocês. Amém? Eu pergunto, se todos nós estivermos com nota 10, com as características do fruto do Espírito, vamos ter problema? Eis a questão.
Se eu tenho nota 10 e você tem nota 10, nós nunca vamos brigar. Por quê? Domínio próprio, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, alegria. Nós vamos conseguir resolver tudo. Há muitas vezes a questão que pega, sabe o que é? Um tem uma nota boa, o outro tem uma nota lá embaixo. Aí esse que tem a nota boa, às vezes, ele não consegue segurar a nota dele baixa. Por quê? Porque ele não se segurou. Queridos, o desafio de Deus para nós é que todos nós tenhamos nota 10. Porque se todos nós tivermos, queridos, nós vamos chegar no céu sem dar problema um para o outro. Sem ter briga, sem ter discussão, sem ter problema. Nós vamos chegar no céu cantando de alegria, sem ter nenhum problema. Amém? Oh Deus. Gera em nós, estou falando eu também, tá? Que nós possamos conseguir isso, queridos. Significa revestir-se da forma, semelhança, à imagem de Deus. O que é revestir? É colocar uma vestimenta. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e de longanimidade. Paulo está, em outras palavras, aqui dando uma ênfase no fruto do Espírito. Só que ele fala para nós revestirmos. E o desafio para mim e para você é, a partir de hoje, todas as vezes que tivermos atitudes onde nós falharmos com relação às características do fruto do Espírito, que nós possamos falar: Deus, me ajude a mudar. Se eu reconhecer que eu tive uma atitude, que eu estou com nota baixa, usando essa figura, que eu posso falar: Deus, me ajuda. E se você precisar de ajuda, conte conosco. Ah, pastor, mas eu não tenho afinidade com o senhor, não tenho afinidade. Procure alguém que você tenha afinidade. Fala: eu estou com essa dificuldade, me ajuda. E se essa pessoa também não tiver condições de me ajudar, fala com ela: vamos lá falar com o pastor, nós dois? Bora. Vamos lá falar com a pastora, vamos lá falar com os líderes. Por quê, queridos? Porque muitas vezes nós precisamos de ajuda. Muitas vezes a gente precisa de alguém para nos ajudar. Revestir-vos, pois. Lá em Colossenses ainda 3, o versículo 13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Qual é o padrão? Jesus. Assim como ele perdoou, não é isso? Quando ele fala de suportar uns aos outros, queridos, é aquilo que eu disse. Pode ser que você tenha nota boa em um aspecto do fruto do Espírito, mas pode ser que a pessoa que está ao seu lado não tem. E pode ser que Deus vai usar ela para te tratar. E Deus vai usar você para tratar ela. Suportai-vos uns aos outros. Esse é o padrão de Jesus. Para desenvolvermos o caráter de Deus em nós, temos que desenvolver o fruto do Espírito. Não é opcional, queridos. Temos que desenvolver. Não é, eu vou escolher, não, temos que fazer. Temos que batalhar para isso. É uma ordem revestir-se da sua forma, da sua semelhança, da sua imagem. Há alguns comentários sobre revestir-se de sua forma ou semelhança. Jesus manifesta o caráter de Deus, Pai. Quem ver a mim, vê ao Pai. Lembra que Jesus disse isso? Quando Natanael Filipe pede, mostra-nos o Pai, o que Jesus fala? Você está tanto tempo comigo, não viu o Pai ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Como as pessoas vão enxergar Jesus em nós? Se nós tivermos as características do fruto do Espírito. Irmãos, e é algo tão sério. Quando a gente fala que as características do fruto do Espírito são manifestas em nossos comportamentos, a gente tem que olhar aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, as nossas atitudes, o nosso jeito de ser. O apóstolo Paulo teve a ousadia de dizer: Cristo vive em mim, pois o caráter de Jesus estava se manifestando na vida dele.
Olha o que diz lá em Gálatas 3:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo vive em mim. Sabe o que significa isso? Que quando Paulo fala assim, já não vivo mais eu, é Paulo dizendo o seguinte: o eu não vive mais. Quem vive é Cristo em mim. O meu eu ficou ali. É Cristo quem vive em mim. É as características de Cristo em mim. Lá em Filipenses 4:9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Paulo está dizendo: olhe para mim. Você poderia dizer: olhe para mim para você ver Jesus? Você poderia dizer isso? Tem uma historinha, eu vou contá-la rapidinho. Não sei se eu já contei aqui. Se eu já contei, eu vou repetir. Do japonês e o americano, eu já contei essa historinha? Não. Obrigado. Quem falou não, aí eu posso contar para ele. O japonês e o americano começaram a trabalhar juntos, muito jovens ainda. Jovens. E logo nos primeiros dias eles fizeram amizades ali, passou uns dias mais ali, o americano começou a falar de Jesus para o japonês. E o japonês já tinha a religião dele, e o japonês dizia: eu não quero o seu Jesus, eu já tenho a minha religião, eu já tenho o meu Deus. E aquele americano passava dias, ele falava de novo, e sempre o japonês falava o quê? Não quero o seu Jesus, não quero o seu Jesus. Passou-se meses, anos, décadas. Vez em quando o americano tentava falar de Jesus para o japonês, ele dizia o quê? Arigato, não é isso? E aí, ficaram velhos, envelheceram, mas mantiveram a amizade. Depois de já bem velhinhos, aquele japonês foi acometido por uma enfermidade, ele estava numa cama, num leito, e o americano foi lá falar de Jesus para ele. Pela primeira vez, o japonês abriu o diálogo com ele, porque toda vez ele dizia o quê? Não quero. Pela primeira vez, aquele japonês falou assim para ele: a vida inteira, desde quando te conheci, você vive querendo falar desse Jesus para mim. Você vive querendo falar de Jesus, 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 mas cadê Jesus? Mostra ele para mim. Cadê Jesus? Você fala, mas cadê Jesus? Aquele americano olhou nos olhos do japonês e disse: você quer ver Jesus? Ele disse: quero. Olhe para a minha vida. Aquele japonês começou a chorar e disse: então eu quero esse Jesus. Quantos de nós estaríamos no lugar desse americano para dizer: você quer ver Jesus? Olhe para a minha vida. E não foi um dia caminhando junto, não foi um final de semana, foi décadas. As pessoas olhem para nós, as pessoas medem a gente, elas querem ver em nós se de fato nós estamos representando Jesus. E Paulo pode dizer isso: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aquilo que vocês aprendeste comigo. Paulo pode dizer isso. O pecado tirou a imagem da semelhança de Deus, e o seu caráter se corrompeu, o nosso caráter. Jesus veio para desenvolver e nos dar de volta o caráter de Deus em nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o seu Espírito. Somos transformados, queridos, estamos num processo. Em nome de Jesus, eu e você vamos alcançar crescimento, vamos crescer. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nossas vidas.
O texto que nós já lemos, de Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito. Aí eu preciso só fazer uma colocação para a gente ampliar o entendimento. Muitos confundem entre dons e fruto do Espírito. Dons do Espírito Santo é uma coisa, fruto do Espírito é outra coisa. Para você entender, o fruto do Espírito, ele é adquirido. Em que aspecto? Eu não sou uma pessoa de paz, eu preciso trabalhar paz. Eu não sou uma pessoa longânima, eu preciso trabalhar longanimidade. Eu não sou uma pessoa que tem domínio próprio, eu preciso trabalhar o domínio próprio. Sucessivamente. Enquanto que dons é a manifestação do Espírito Santo de Deus em nós. Dons do Espírito é o Espírito Santo de Deus agindo através das nossas vidas. Fruto é aquilo que nós representamos. O fruto deve ser cultivado, exige disposição para pagar um preço. O fruto deve ser cultivado, enquanto que o dom, no momento e propósito que o Espírito Santo de Deus desejar. Aí é com Ele. Enquanto que o fruto é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é no trânsito, é no trabalho, é dentro de casa, enfim. E o fruto deve ser cultivado. Na vida do Filho de Deus, o fruto do Espírito tem que acompanhar os dons. Às vezes tem gente que fala assim, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho dom disso e dom daquilo, mas se não tem as características do fruto do Espírito Santo, ela não está cheia de Espírito Santo nenhum. E aqui, irmãos, eu falo sem medo. Muitos dizem, não, fulano de tal é cheio do Espírito Santo, porque fala em línguas. Só que o caráter dela, ela não está cheia do Espírito Santo não, queridos. Estar cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que desenvolve o caráter de Cristo, é aquela pessoa que desenvolve as características do fruto do Espírito Santo e vive. Tem muita gente que não fala em línguas, estou dando só um exemplo, mas ela tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, o fruto do Espírito na vida dela, as características do fruto do Espírito, e ela está cheia do Espírito Santo. E às vezes tem gente que vai lá, fala em línguas, pula e tal, e faz um monte de coisa. Mas terminou o culto, virou a esquina, quem é ela? Cadê as características? Cadê a mansidão? Cadê o domínio próprio? Cadê a paz? Cadê a alegria? Cadê a longanimidade? Cadê a benignidade? Cadê a bondade? Cadê? Ser cheio do Espírito Santo é manifestar as características do fruto do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Alguns comentários sobre o fruto. Fruto é um produto comestível de uma árvore frutífera, não é assim? Uma manifestação externa do poder que atua dentro da árvore. Não é assim? Você olha para um fruto de uma árvore, você pega aquele fruto, ela está expressando algo externo, mas de algo que aconteceu lá dentro. Aquela árvore deu um fruto segundo a sua espécie. A pergunta é, qual fruto nós estamos expressando? O que tem aqui dentro? É o que eu vou expressar aqui fora. É o meu comportamento, as minhas atitudes. Outra questão, o que é o fruto do Espírito? São as ações de Deus manifestadas na vida de cada um de nós. O que é o fruto? Mostra quem Deus é, seu caráter e sua essência. São as ações de Deus manifestadas como um filho, quer tratando com a criação, quer tratando com o homem. O relacionamento de Deus com o homem é feito através desse fruto. É através do fruto que nós vamos ver o relacionamento da pessoa com Deus. Muitas coisas podem querer substituir essa manifestação do fruto do Espírito em nós. E partindo para o encerramento, muitas coisas querem substituir, por exemplo, religiosidade.
Formas religiosas, ter um vocabulário crentez, já ouviu isso? Frequentadores de igreja, máscaras de crente, apenas imitador e não transformado aqui dentro. É aquilo que eu disse, é a pessoa que vem na igreja, esquenta o banco da igreja, mas lá fora ela continua o quê? Sem caráter. Legalismo, viver debaixo de regras e leis. Estou fazendo porque todo mundo faz. Estou fazendo porque pediu para fazer. Estou fazendo, senão fica feio para mim. Está todo mundo fazendo, se eu não fizer, vão olhar feio para mim. Então vou fazer também, mas o coração dela está onde? Regras de santidade. Até obedece, mas não exterioriza o que tem lá dentro, o que sente. E por dentro, às vezes, desejos pecaminosos. Não confunda o fruto do Espírito com essas coisas, religiosidade, legalismo e regras. O fruto do Espírito vai ser manifestado em mim através do que penso, do que falo e do que faço. É aí que vocês verão o fruto do Espírito em alguém. E sabe como a gente consegue ver isso, queridos? E aí eu vou falar de forma natural, fique em paz, com o tempo. Se você disser que você me conhece, se você me conheceu a semana passada, você não me conhece. Mas se você disser, quem conhece o Sival? Eu poderia mencionar algumas pessoas aqui da igreja que já me conhecem um pouco. Porque já caminhamos há muito tempo. Mas quem me conhece mais profundamente é a minha esposa, minha filha. Agora, como nós vamos conhecer a Deus? Caminhando com Ele. Como nós vamos conhecer um ao outro? Caminhando. E aí, queridos, é aquilo que a gente sempre fala aqui. Às vezes a gente até erramos um com o outro, sim ou não? Mas sabe como eu vou te conhecer? Como você vai me conhecer? É quando nós erramos um com o outro. Se a gente vai ser capaz de resolver o problema, se a gente vai ser capaz de perdoar um ao outro, se a gente vai ter maturidade para sentar, ter uma boa conversa, olha, isso assim, assim e tal. É assim que nós vamos desenvolver o fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, enfim. Como nós vamos conhecer um ao outro? Convivência. Principalmente nas provações. E quando eu falo de provações, queridos, relacionados no nosso relacionamento às provações particulares e pessoais que a gente passa. É lá também que eu vou desenvolver o fruto. Minhas reações vão ser mostradas e será o fruto que vai ser manifesto. Outro dia bateram no meu carro. Qual foi a minha reação? Talvez muitos desceriam xingando, brigando e tal, aquela coisa toda. Eu desci de boa. Só falei para o moço, não, vamos conversar aqui para ver como que fica e tal, e etc. Não pagou, mas está tudo bem. Nós vamos conhecer um ao outro, queridos, inclusive nas horas de dificuldade. O caráter de Cristo vai ser expressado nesses momentos. Quando somos guiados pelo Espírito, manifestamos o seu caráter com atitudes. Quando alimentamos o outro com esse fruto, junto do fruto vai a semente. E essa semente pode ser gerada na vida de outro. Queridos, isso aqui me alegrou quando eu estava olhando e vendo essa frase. Talvez, se você anda muito com uma pessoa que só murmura, o que você vai fazer daqui a pouco? Você vai começar a murmurar. Se você anda com uma pessoa que fala muito palavrão, eu me lembro que uma vez eu trabalhei já até falei com os homens aqui, eu trabalhei numa empresa, e lá tinha muitos homens, e aqueles homens, querido do céu, pelo amor de Deus, cada frase era um palavrão que saía. Só que você vai convivendo todo dia, várias horas, todo dia, daqui a pouco você estava fazendo o quê? Inconscientemente você estava falando. Então, se você começa a conviver com uma pessoa que tem alguma característica, naturalmente você vai adquirindo aquela característica. A questão não é se eu adquiro ou não, a questão é quem é que vai adquirir de quem. Se é a pessoa que vai adquirir as características de Jesus em minha vida, ou se é eu que vou adquirir as características dela. Então, se eu sou um cara paciente e você é um cara estourado, mas você começa a caminhar comigo e eu estou refletindo o caráter de Cristo em minha vida,
De duas, uma. Ou eu mudo ou você muda. Não é isso? Ou eu começo a ser estourado que nem você, ou você começa a ser paciente como eu. Quem é que vai ganhar essa briga? Se você expressa o caráter de Cristo, você vai ganhar. Mas se você não expressa o caráter de Cristo, certamente você vai começar a ficar nervoso também. Qual é o segredo? Para que possamos alcançar o fruto do Espírito. Qual é o segredo? Unir-se à videira. Unir-se a Cristo. Esse é o início. Para encerrar, eu vou só ler o texto. Em outra ocasião a gente pode trabalhar. Mas como introdução, para que a gente possa adquirir o fruto do Espírito em nossas vidas, nós temos que estar unidos com Ele, com Cristo Jesus. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 15. João capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Como eu disse, vou só ler e alguns comentários a gente já está encerrando. Jesus fala sobre a necessidade de continuarmos em comunhão com Ele. O que diz lá? João capítulo 15, versículo 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, Ele tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, ou permaneçam em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, qual é o segredo? Estarmos ligados em Jesus. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Para encerrar, as videiras necessitam de apoio. Jesus disse que Ele é a videira, e o seu apoio vem do Pai, o lavrador. Jesus é a videira e nós somos as varas, os ramos. Ele limpa para que dê muito fruto. Deixe o Espírito Santo de Deus limpar a sua vida, para que você possa dar muito fruto. Só que também Jesus trabalhou um princípio, eu não vou entrar no mérito, mas ele fala que a vara que não dá fruto, o que ele faz? Ele corta. O importante é habitar nele, permanecer em Jesus. O ramo deve permanecer na videira. Eu e você devemos permanecer. O ramo saudável produzirá o fruto saudável, de forma natural e espontânea. Você não precisa forçar uma árvore a dar o fruto, ela vai dar o fruto de forma natural, segundo a espécie dela. Precisamos nos esforçar, tendo autodisciplina, cuidando, orando, buscando a Deus. Esse esforço, queridos, faz parte da nossa caminhada com Jesus. Esse esforço faz parte, olhar e falar assim, poxa, eu vou participar dessa série de pregações, não vou perder nenhuma. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes acontece a pessoa vir e falar, legal, mas só que ela não dá seguimento. Pastor, eu tive uma dificuldade, não pude vir no culto, está ficando gravado, está lá no YouTube, você pode acompanhar lá. Mas não deixe de vir, não deixe de participar. Precisamos nos esforçar.
É um esforço, queridos, faz parte. Admitir diariamente que nada podemos fazer sem Deus. O fruto requer tempo para crescer e amadurecer. E esse tempo, eu e você, é quem vamos trabalhar. Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Que nós possamos ter no nosso coração o desejo de andarmos em Espírito.